Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de perfuração e desmonte de rocha. Na aula de hoje o assunto é configurações dos furos e composição geométrica, da malha de perfuração. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Michael Santos, eu sou docente pela Federal do Oeste do Pará e hoje a gente vai tratar justamente desses parâmetros geométricos que compõem toda a malha de perfuração. Profundidade do furo, diâmetro do furo, o que é subfuração e outras características, tudo bem? Vamos começar. Nesse primeiro slide a gente tem aqui de onde inicia o desmonte de rocha. O desmonte é o nosso objetivo aqui, o desmonte de rocha adequado, tá? Esse quadradinho amarelo. E aí a gente passa para a caracterização do maciço rochoso. Como eu falei, dependendo da característica do maciço rochoso, é viável ou não a utilização de explosivo, é necessário ou não a utilização de explosivo. Tá? Quando a gente tem um maciço rochoso muito competente, de uma alta resistência geomecânica, então a gente vai precisar aí do desmonte de rocha através de explosivos, tudo bem? E aí a gente tem a propriedade dos explosivos, que é um parâmetro que a gente vai ver na próxima aula. Iniciação, sequenciamento de timing, que a gente vai ver depois de explosivos, e a aula de hoje, que é a geometria da malha de perfuração. Tá? Tão importante quanto saber quanto de explosivo eu vou precisar colocar, vou precisar alocar em cada furo do desmonte de rocha, é saber quanto que esses furos eles precisam ser, em termos de tamanho, dimensão, quais componentes que a gente pode considerar. Tá? Quais são os fatores que influenciam justamente nessas decisões de tamanho de furo, comprimento, etc. E esses três componentes, a geometria da malha de perfuração, as propriedades químicas do explosivo, a inicialização, o sequenciamento, e o timing, a ordem com que vai desmontar e em quais milissegundos vai demorar esse desmonte, da explosão, detonação de um furo para o outro, essas três características que estão em azul aqui, elas vão compor nosso plano de fogo. O plano de fogo ele é justamente o projeto executivo, de como vai ser realizado o desmonte. Geralmente quem realiza o desmonte é o blaster, pode ser engenheiro de minas também, mas geralmente é o blaster, e quem compõe, quem descreve esse projeto executivo, quem realiza esse projeto executivo é o engenheiro de minas. Tá? Análise dos resultados. A análise de como é desmontado é essencial para que a gente alcance o nosso objetivo, e aqui em amarelo, o desmonte de rocha adequado. Tá? Então a gente tem o plano de fogo e aí após a detonação a gente tem o resultado. Essa análise ela é crucial para que a gente chegue no nosso objetivo, desmonte de rocha adequado. Então é muito importante observar que sempre que tiver uma modificação do maciço rochoso, se de repente, por exemplo, a partir de um determinado momento, a partir de uma determinada frente de lavra, o maciço rochoso ele tem alguma alteração. Por exemplo, naquela área tem surgência, aparição de água, presença de água, ou de repente tem muitas descontinuidades, então provavelmente a gente vai precisar de uma configuração diferente, ou de quantidade explosiva diferente, ou ainda de um timing diferente. Tá? Tudo isso a gente vai organizar no plano de fogo. Aqui embaixo a gente tem aqui a parte base, Antes a gente tem aqui a desmonte em bancadas, tá? Ao topo, a crista do talude, a face do talude e o pé do talude, tá? A gente vai ver já o que é o afastamento, essa distância aqui para o furo, tá? Aqui a gente tem representado o furo que foi perfurado, justamente para alocar os explosivos, tá? E aqui o material rochoso, que ele talvez já tenha sido fragilizado, digamos assim, geomecanicamente fragilizado, por um desmonte anterior, por exemplo. Tá? Antes, e aqui é o depois. Então a gente tem aqui pontilhado a parte do maciço rochoso que não existe mais, que foi desmontado. Tá? Que foi criada essa pilha de carregamento que o escavadeiro e o caminhão provavelmente vão remover dessa área, indicando o local adequado para disposição. Pode ser, se a gente estiver falando de uma bancada de minério, aqui vai ser o britador de destino final. Tudo bem? Então, mais aqui uma imagem do material desmontado. Após o desmonte, a imagem que a gente tem de uma mina é mais ou menos essa. Tá? E aqui tem a escavadeira justamente realizando esse trabalho que eu acabei de comentar com vocês. E aí o caminhão vai
né? Perfuração e desmonte, aí vai para o carregamento, que é o que está acontecendo nessa imagem, e o transporte. O caminhão vai levar o material desmontado para o seu destino adequado. Tá? Se a gente estiver falando de minério, é o britador primário. Tá? Então a gente tem aí o projeto executivo, que é o plano de fogo. Só que o plano de fogo, que vai depender de parâmetros geométricos, do timing, que eu falei, e as características físico-químicas dos explosivos, o que a gente vai focar hoje é só 1/3, né, do plano de fogo, a parte geométrica. As configurações geométricas a gente pode estar chamando de plano de perfuração. Tá? O plano de perfuração. Qual que é o ponto principal, primordial do plano de perfuração? É justamente a malha de perfuração. Tá? Mas para a gente definir uma malha de perfuração, a gente precisa entender as características do maciço rochoso, se, por exemplo, tem presença de água, quais são as áreas limites. Quando eu falo áreas limítrofes, eu estou falando justamente de contato geológico, uma modificação de um cenário, ou de repente um limite com outra área da mina, tá? que a gente não pretende desmontar de acordo com o plano de lavra. Tá? São zonas, fica zoneado. Tá? Aqui a gente tem duas imagens que mostram que aqui significa face livre, tá? Depois do desmonte. A gente pode observar que, dependendo da geometria da malha de disposição, tá? Imaginem que todas essas linhas aqui são justamente famílias de descontinuidades, tudo bem? Então esses pontos azuis são justamente os furos perfurados pela perfuratriz para alocar os explosivos. Observem que nesse bloco aqui, em que ele é quase que um maciço separado, porque ele foi completamente isolado por descontinuidades, tudo bem? A gente tem um maciço rochoso, a gente tem uma rocha sã, digamos aqui, se a gente considerar, né, o efeito escala. Quem estudou aí comigo mecânica das rochas sabe do que eu estou falando. Se a gente considerar só esse pedacinho, né, que eu estou falando do efeito escala, e não for colocado nenhum furo para a gente alocar explosivo, o que vai acontecer? Ao redor, o maciço rochoso vai ficar bem desmontado, tá? Vai acontecer a primeira combinação, que a gente chama, tá? Ele vai ser totalmente desmontado, vai estar num tamanho bom que foi projetado para estar, ou seja, o maior tamanho que vai ser desmontado vai caber, se eu estou falando de minério, o maior tamanho desmontado vai caber dentro do britador, tá? Não vai acontecer nenhum problema na entrada desse minério no britador. Só que o que acontece nessa situação? Nessa configuração de malha de perfuração, observe que esse bloco ele ficou sem explosivo, então provavelmente ele vai ser um meu futuro matacão. Tudo bem que a detonação do lado vai influenciar ele, pode dar uma quebrada nele e tal, mas não de acordo com o planejado. Tá? Por essa questão das fissuras pré-existentes no maciço rochoso. Às vezes, essas descontinuidades são justamente geradas pelo último desmonte. Tá? O último desmonte já fragilizou essa face desse talude. Então, nesse caso aqui, né, eu vou ter uma Pore Fragmentation Zone, uma zona de fragmentação não tão eficiente. Tá? Então, a gente tem aqui, desse outro lado, nesse outro formato aqui, como foi organizado os furos de detonação, a gente tem aqui que contempla todos os pedaços, tá? Essas parcelas de maciço rochoso que contempla todos eles, as maiores pelo menos. Se for uma quantidade pequena de rocha, ele pode ser mais facilmente influenciado pelo desmonte ao seu redor, tá? Então ele vai facilmente ser desmontado, fragmentado. Ele vai se tornar num tamanho menor com mais facilidade. Agora, quando a gente está falando de uma parcela bem grande do talude, então a probabilidade de gerar um matacão é maior e gerar problemas lá no meu britador, por exemplo. Tá? E aí, pensando no minério. Bom, nesse slide eu trago para vocês dois parâmetros essenciais do desmonte de rocha. A gente tem o espaçamento e o afastamento. Geralmente, quando a gente pega material, apostila, livros em português, ele escreve o espaçamento como E, a variável E, e o afastamento como a variável A. A de afastamento, E de espaçamento. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, nessa imagem, a gente tem uma visão tipo de drone, talvez, provavelmente, desse talude que vai ser desmontado. Então, imagina que eu tenho uma fila, positivo. Ok, então aqui a gente tem uma fila, várias filas.
Então, nessas filas, a distância entre um furo e outro que esteja na mesma fila, eu vou chamar de espaçamento. Tá? Então, ele está representado aqui pelo meu roxo. Então, fica mais fácil de ver, melhor do que na foto, fica mais fácil de ver nesse desenho aqui. Então, a gente tem aqui uma única fileira, e a distância entre um furo e outro da fileira é o meu espaçamento. Ok? E aqui nessa foto, a gente tem em vermelho o afastamento, ou seja, a distância entre uma fileira e outra de furo de perfuração. Tudo bem? Então, aqui está representado por um V, por exemplo. Tá? Quando a gente pega a literatura base, tradicional, né, do desmonte de rocha, a gente tem a maioria dos livros em inglês. Então, o espaçamento ele geralmente é representado pelo S e o afastamento pelo B. S de spacing mesmo, de espaçamento, e o B seria o nosso burden, ou burden, dependendo do sotaque. Mas justamente é o nosso afastamento. Acho que foi a tradução mais adequada para a situação. Mas tá, outra forma de medir o meu afastamento, além da distância entre duas fileiras, é a distância da face livre do talude, tudo bem, dessa aqui, para a primeira fileira. Então, a distância da primeira face livre do talude até a primeira fileira é o meu afastamento. Tá? E essa distância ela vai se repetir ao longo das fileiras. Na primeira fileira, aí da primeira para a segunda fileira vai ter esse mesmo valor V aqui. Ó. Daqui para o próximo fileira de furos vai ter também a mesma distância V. Tá? A mesma distância de afastamento, mesma distância A. Tá? São questões de variáveis. Essa distância que está em vermelho. Tudo bem? E aqui eu trago para vocês nosso primeiro cálculo de hoje. A gente vai calcular o número de perfuratrizes necessárias para estar realizando um trabalho desse, um trabalho de malha de perfuração. Então é o trabalho executado antes da alocação dos explosivos, tá? Antes do desmonte. Então a gente tem a perfuração, a primeira atividade cíclica da lavra. Tudo bem? Então, o número de perfuratrizes é uma fórmula super simples. O número de perfuratrizes é dada pela produção em volume. Por que é produção em volume? É quanto de rocha, qual o volume de rocha que eu vou desmontar. Porque observe, vou desenhar aqui para vocês. Aqui, vou pegar uma cor diferente. Por exemplo, esse furo. Esse furo aqui, ó, ele vai desmontar, ele vai ser responsável por desmontar esse volume de rocha, esse volume rochoso aqui, tá? De material rochoso. Então, basicamente é isso. Ele vai pegar um pouco mais lá. Então, toda essa parcela que eu marquei de amarelo vai ser a área, o volume de rocha que ele vai ser responsável por realizar esse desmonte. Tá? O explosivo que tiver dentro desse furo, ele tem que ser suficiente para desmontar numa granulometria ok. O que seria uma granulometria ok? Seria uma que não vai causar problema no meu britador, tá? Então tem um tamanho de abertura, o tamanho da minha alimentação do meu britador vai dizer qual é esse volume, esse matacão, essa porção de rocha, o maior tamanho dela que pode ser desmontado, e também que não fique tão caro. Eu posso também socar explosivo aí e causar até ultrafinas. Quando tem muito material pequeno, muito material fino em relação ao tamanho da báscula, né, da concha da escavadeira, fica muito complicado para carregar. Então, muito material é perdido. Tá? Ele acaba se dissipando, digamos assim. Fica ruim de carregar. Acaba atrasando a escavadeira. O número de conchadas, de pás que a escavadeira vai dar, vai ficar muito maior, justamente por causa do tamanho das partículas. Então, isso que é uma fragmentação boa, ou seja, que cumpra o requisito, né, quando eu estou falando de minério, que cumpra aí o tamanho máximo que vai entrar no britador sem problemas, mas que também não seja fino o suficiente a ponto de causar problemas de atraso de produção na escavadeira. Tudo bem? Então tá, cada furo desse vai ser responsável por um volume. E esse volume de rocha é justamente o que aparece nessa fórmula aqui, ó, de produção em volume. Então eu estou falando de rochas por metros cúbicos. Em inglês funciona um pouco diferente, né? Eles criaram uma unidade assim que eles chamam de Bank Cubic Meters, que são a bancada de volume cúbico, metros cúbicos da bancada quando ela está in situ, né? Que ela está densa. Porque a gente sabe quando o material ele vai desmontar, ele sofre esse desmonte, o que acontece?
o volume que ele ocupava vai ser muito maior, o que a gente chama aí de empolamento. Para quem assistiu às aulas de Lavra a Céu Aberto, viu o que era empolamento. Bom, se você não assistiu, você consegue estar verificando, clicando nesse card aqui. Bom, mas voltando aqui à nossa fórmula. Tá, então nesse caso eu vou usar o metro cúbico que a gente conhece, não tem nenhuma unidade nova quando a gente está falando aqui em português. Tá? Produção do volume a gente tem em metros cúbicos. E a gente tem aqui o A de afastamento que a gente viu, o E de espaçamento e o HF é a altura do furo. Tá? O que é a altura do furo? A altura do furo ele vai ser esse comprimento daqui de onde a gente está vendo na superfície até lá embaixo. Eu coloquei de amarelo, ficou complicado de visualizar. De vermelho de novo. Então é da superfície aqui, da crista do talude, até o pé. Então ele vai cortar a face inteira. Tá? A maioria das vezes passa da altura do pé, da cota, né? Da altura em cota. Vai passar do pé por causa da subfuração, que a gente vai ver mais pra frente. Mas o que interessa para vocês entenderem agora é que da onde inicia o furo até onde termina o furo é a nossa altura do furo, o nosso HF da fórmula. Certo, e aqui nesse slide, através dessas fórmulas, a gente vai calcular o número de perfuratrizes necessárias para um trabalho. Tá? Vamos supor aí um trabalho anual. Nesse caso, a gente tem as seguintes fórmulas. Tá? Para a gente poder chegar nesse ponto final aqui, ó, número de perfuratrizes, saber quantas perfuratrizes eu preciso para exercer um determinado trabalho, eu vou precisar primeiro calcular a perfuração, quantos metros no total, depois de tudo, né? No caso aí durante o ano todo, e o MP, que é os metros por dia, quantas perfurações, quantos metros são perfurados por dia, tá? Nas bancadas onde vão ser alocados os explosivos. Então, para eu fazer para eu descobrir esse PT, primeiro eu tenho que achar o número de furos que precisam ser feitos por dia para que seja cumprida a minha produção. O que seria a produção que a gente tem aqui na fórmula? Produção em volume. Essa produção em volume nada mais é do que a quantidade de material rochoso em termos de volume, tá? Material rochoso da bancada. A gente tem a bancada, né? A gente pode considerar aí cúbico, retangular, tá? A depender do espaçamento ou do afastamento. Então a gente tem tantos metros cúbicos e nesse espaço de metros cúbicos a gente tem variando afastamento e espaçamento, né? Tá? Seguindo o que é cada um deles. O afastamento, né, em relação a diferentes filas, ou então da face do talude para a primeira fila, e o espaçamento, a distância entre os furos na mesma fileira. Tá? Então a gente põe aqui o valor do afastamento, do espaçamento, e aí vocês pensem numa forma, no formato 3D, né? A gente tem a bancada aqui, ou deveria ser, mais ou menos assim, tá? A gente pensa num volume, tá? E aí a gente tem aqui em cima o furo, que aí ele vai ficar transversal à bancada, tá? E aí a gente tem afastamento, espaçamento e a altura do furo, tá? Essa altura H. Se a gente está falando de volume, a gente tem essa medida, tá? Que pode ser o afastamento, por exemplo, tá? Não fica bem identificado aqui nessa imagem. E nesse sentido aqui, o espaçamento. Então a gente tem os três lados, né? Digamos assim, do meu cubo ou do meu retângulo. Então a gente tem um volume. Então a gente tem essas três medidas aqui, tá? A produção de volume. Cada furo ele é responsável por uma quantidade dessa, tá? Esse furo que está aqui no meio, ele é responsável por essa quantidade. Quando termina esse espaço, o outro furo vai ser responsável pela quantidade de volume rochoso que está do lado. E eles vão, né, compondo a bancada, um do lado do outro. Tudo bem? Tá, e aí a gente tem dias trabalhados durante o ano. São 365 dias? São 360? De repente é uma pedreira e não funciona aos domingos, por exemplo. Tá? Então, ou então tem feriados, 360, 350, sei lá. A questão tem que te dar. Profundidade total do ano, finalmente a gente tem aqui o PT, mas para a gente descobrir isso, antes a gente teve que calcular aqui o número de furos por dia. Jogar o resultado bem aqui na fórmula, tá? Número de furos que precisam ser efetuados por dia para que essa produção seja atingida durante o ano. De novo, a altura do furo e os dias trabalhados durante o ano. E aí a gente vai ter o nosso PT, profundidade total perfurada, para colocar aqui nessa fórmula final. E aí a gente vai precisar do MP, metros diários perfurados,
isso considerando o trabalho de uma única perfuratriz, tá? Então a gente tem aqui o trabalho de uma única perfuratriz. A gente tem números de horas trabalhadas por dia, se é trabalhado 24 horas, se são só 2 turnos, tá? A gente tem aqui TP, aqui pode ser só em horário, né, comercial, pode ser 8 horas por dia. A gente tem aqui TP, que é a taxa de penetração, que a gente viu, se não falha a memória, na primeira aula, tá? Deve ser dado, provavelmente. A gente tem o DM, a disponibilidade mecânica, tá? Que nada mais é do que quanto tempo o equipamento ele vai passar disponível para trabalho, e o restante fica referente à manutenção, né? Fica na oficina, seja ela uma manutenção preventiva ou corretiva. E a utilização é assim, de quanto desse tempo disponível que está, o equipamento está sendo utilizado, tá? Então, disponibilidade mecânica e utilização, tá? E eles geralmente são dados em porcentagens. Hora trabalhada, hora efetiva, a gente pode até colocar aqui, ó, hora efetiva trabalhada, tá? Essa é a última variável aqui. E aí a gente vai calcular o nosso MP, que são metros diários perfurados. Tendo esse valor, a gente vai pegar esse valor e jogar aqui. A gente já pode calcular o número de perfuratrizes, tá? Então eu tenho aí profundidade total, PT, metros diários perfurados. Pensem comigo. Essa fórmula é muito fácil de visualizar. Ela provavelmente ela foi até criada de forma empírica. A gente tem aqui o número de perfuratrizes necessárias, né? A gente tem quantos metros no total, no final de toda a atividade, precisa ser perfurado. Quantos metros no total, ao longo, né, desse ano todo. Então, a gente tem quanto uma escavadeira faz por dia e quanto ela faria para o ano todo. Então, tendo quanto de trabalho eu preciso realizar ao longo do ano, dividido por o que uma escavadeira faz durante o ano, a gente tem o número de perfuratrizes, tá? A gente consegue visualizar que é meio lógico assim a conta. Então eu até digo que foi empírico essa fórmula definida. Não é como aquelas fórmulas que vêm da física, né? Da matemática avançada, que vem de deduções. Não, é muito do que é vivenciado mesmo em campo. Tá? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Uma mineração pretende produzir anualmente 4 milhões de metros cúbicos. Eu acho que na versão original era calcário, era uma pedreira, se eu não me engano. Hematita. Seu desmonte de rocha apresenta, acho que não era calcário, acho que era, como é que fala? Brita mesmo, era material bem competente, assim, mas era uma pedreira mais simples. 4 milhões de metros cúbicos, nesse caso aqui de hematita, ele está falando. Seu desmonte de rocha apresenta as seguintes características. Malha de perfuração, 2,5 metros de afastamento, espaçamento de 5 metros, altura do talude, 10 metros. Lembra aquela altura do furo, altura H, né? Que a gente tem, se repete aqui 2 vezes nessas fórmulas. Nossa, tá tudo rabiscado. Pronto, agora a gente tem uma visualização mais limpa. Observe que a altura do furo, ela é a altura da bancada, mais uma subfuração. A gente ainda vai ver ainda nessa aula o que é uma subfuração, mas basicamente é a quantidade perfurada que passa da altura da bancada. Se no meu modelo, no meu exemplo, ele está falando que não tem subfuração, ele não cita a subfuração, então a gente pode considerar que a altura do furo é a própria altura da bancada, já que ele não cita subfuração e nem dá direto a altura do furo, tudo bem? Então a gente pode considerar que a altura do furo, o nosso HF, também é igual à altura do talude, o nosso H. 10 metros de altura a minha bancada, tá? 10 metros de altura, 2,5 de afastamento, aí na mesma fileira o espaçamento, 5 metros cada furo um do outro, tá? Então a gente tem o volume, né? Volume de rocha a ser desmontado por cada furo. Cada furo com explosivo vai ser responsável por um determinado volume, tá? E aí a gente tem o caso da inclinação. Aqui a inclinação que ele está dando é 0. Então o cálculo ele segue normal, igual eu mostrei nas fórmulas anteriores. Mas se fosse, por exemplo, 15, 20, 30% de inclinação, a gente ia mexer com trigonometria para calcular quantos metros era perfurado. Aí não seriam 10 a altura do furo. Seria, a gente faz aquele triângulo, né? A gente faz trigonometria, a gente faz aquele triângulo
Dá para sair por Pitágoras, né? A gente tem a altura aqui, que é 10, a gente tem o ângulo de inclinação e aí a gente vai achar o que? A hipotenusa. A gente usa Pitágoras e encontra lá. Então, se der inclinação, a gente pode se sair por trigonometria. Tá? Nesse caso, ele diz que é 0. Beleza, melhor. Diâmetro de perfuração. Ele dá aqui o diâmetro de perfuração 102 milímetros. Eu não falei nada sobre diâmetro, não foi? Mas aqui ele está dando outras informações. Essa questão é para calcular várias coisas. No momento a gente só está concentrado aqui em número de perfuratrizes. Tá? Taxa de penetração. Beleza, parece que eu vou precisar desse número, 40 metros por hora. Então a capacidade da minha perfuratriz é perfurar 40 metros em cada hora trabalhada. A disponibilidade mecânica do equipamento, 85%. Tá? Ou seja, 85% do tempo da hora que ele devia estar trabalhando, ele está trabalhando. O restante ele está em manutenção preventiva ou corretiva. Mas isso acontece toda hora? Não. A gente pode considerar assim, por exemplo, durante todo o período, quanto tempo ele passa na oficina? Ele passa na oficina, nesse caso aí, 15% de todo o tempo dessa operação. Seja ela com manutenção preventiva ou corretiva. Tá? Disponibilidade mecânica, horas efetivamente trabalhadas. Esse que eu falei que é a última variável aqui do MP, horas trabalhadas que está aqui, mas vocês podem colocar horas efetivas de trabalho. Ele pode dar direto, tá? Mas assim, quando fala efetivo, é desconsiderando, por exemplo, troca de turno. Na troca de turno, né, sai um operador da maquinário, geralmente fica numa frente de lavra, quando a gente está falando de operação de minério. Nesse caso aí, a gente está falando de minério, né? Ele fala em matita. Tá lá na frente de lavra, então ele não vai pegar, acabou o turno dele. O operador de máquina pesada, ele não vai pegar a perfuratriz, ir embora lá da frente de lavra e chegar na entrada da mina para poder, né, ir para casa e depois passar a bola para o próximo operador. Não, jamais, porque a perfuratriz ela é lenta, né, principalmente se a gente estiver falando de um equipamento que não é de pneus. Vai ser um gasto de deslocamento de combustível desnecessário da perfuratriz. Então, geralmente vem um carrinho, busca ele, traz o outro, ou já traz o outro enquanto leva ele, tá? Mas tem uma perda de tempo aí na troca de turno. E tem outras situações também, né? O operador precisa também ir ao banheiro, essas coisas, tá? Então, às vezes acontece uma troca, acontecem imprevistos, e aí a gente tem as horas efetivamente trabalhadas. A gente está perfurando aqui, está chovendo muito, e o maciço rochoso ele é um pouco impermeável, então vai encher de água os furos. Então, provavelmente, as operações vão parar nesse momento. Se for uma chuva extremamente forte, tá? Se for um temporal aí. É um exemplo. Tá? Então, isso a gente considera só as horas efetivamente trabalhadas, desconsiderando essas situações. Aí, em porcentagem, ele diz que geralmente é 80%. As horas efetivamente trabalhadas. A gente tem aqui a utilização. Utilização do equipamento, ele está mais ligado com a disponibilidade mecânica. Tá? Ele é utilizado quase que todo o tempo que ele está disponível. Ele está disponível 85% do tempo, né? Ele não está na oficina. Desses 85%, 80% o equipamento está sendo utilizado. Tá? Dias de trabalho no ano. Nessa mina aqui que a gente tem no exemplo, é trabalhado todos os dias do ano. 365 dias do ano são trabalhados. Beleza? Horas trabalhadas por dia, então 8 horas. Então provavelmente são aqueles 2 turnos clássicos, né? Provavelmente a gente está falando, provavelmente não, 4 milhões de metros cúbicos, se a gente está falando de uma pedreira muito pequena, tá? Uma mineração muito pequena aí de hematita nesse caso. Horas trabalhadas por dia, 8 horas. Então provavelmente não se trabalha de noite. Isso quer dizer que provavelmente o ambiente, né, de mina, as frentes de lavra não tem iluminação adequada para estar trabalhando. Se não tem iluminação adequada, então é até perigoso manter o trabalho durante a noite. Então, nesse caso aqui são só 8 horas trabalhadas, provavelmente não se pode trabalhar durante a noite, depois que escurece, tá? Só horário comercial. Comprimento da haste 3 metros. Essas algumas informações extras, como o diâmetro do furo, comprimento das hastes, são informações que serviriam para outros cálculos, tá? Aqui ele está pedindo, calcule o número de perfuratrizes necessária para executar a perfuração. Quantas perfuratrizes eu vou precisar para realizar essa operação aqui em um ano, tá? Basicamente é isso. Então, eu não vou precisar de informações como a haste ou como o diâmetro. Isso seriam para calcular outras coisas, tudo bem?
a gente tem aqui. Então, bora começar. Primeiro, a gente calculou o que é? É número de furos por dia. Número de furos vai ser igual. Com a produção total, 4 milhões. 4 vezes 10 a sexta. Mega. Tá? Milhões. Afastamento, espaçamento, 2,5 vezes 5 vezes dias trabalhados no ano, 365. 365. Tá? E tem também a altura do furo, né? Que nesse caso a gente vai considerar a própria altura da bancada, que é 10 metros. Então, o meu número de furos calculado aqui vai dar... Deixa eu ver. Aqui deu 87,671. Tá? 87,671. 67 eu vou colocar aqui, tá? Então a gente tem um número de furos, beleza. Eu vou utilizar esse número de furos para achar meu PT, que é a produção total de toda essa atividade. Vai ser o número de furos, que é o próprio 88 furos, vamos considerar que a gente vai fazer, né? Mas a gente deixa para arredondar só no final. 87,67, tá? O número de furos vezes durante todo o ano, tá? A gente vai ver 365 vezes a altura do furo, que é 10. Então a gente tem aqui o PT igual a perfuração total igual a... Tá, eu tinha aquele último valor, né? Que vocês estão vendo aqui. Aí eu vou multiplicar 365 e por 10. Dá 320 mil, beleza? 320 mil é o minha profundidade de metros. 320 mil metros. Vezes 10 a terceira metros. Tá? Isso aqui é o total de metros perfurados. Então, eu tenho duas coisas aqui que eu vou precisar para minha conta final. Profundidade total perfurada e o número de furos que eu já usei. Tá? Usei para encontrar essa. Agora a gente vai pro DM, não, pro MP, metros perfurados por dia, tá? Então a gente tem número de horas trabalhadas por dia, que são 8 vezes a taxa de penetração, que é 40 metros por hora, vezes disponibilidade mecânica, que é 85%, vai ficar 0,85, vezes a utilização, que é 80%, vai ficar 0,8, vezes horas efetivas de trabalho, que é 0,8 também, tá? Então, uma variável, 2, 3, 4, 5, tá certinho. Então, meu MP vai ser igual a, bora lá, 174,08. 174,08. Tudo bem? O que é isso aqui? Metros perfurados por dia. Todos os dias eu preciso que essa quantidade de furos de metros sejam perfurados, pelo menos, tá? 174 metros, tá? Preciso que, para saber que está em dia, preciso que essa quantidade seja perfurada por dia. E aí, finalmente, a gente vai para a conta final, né? O número de perfuratrizes. O número de perfuratrizes vai ser igual. Isso aqui que eu tinha encontrado, tá? A perfuração total de todo o trabalho durante o ano, 320 mil. Dividido pelo MP, né? Que é metros perfurados por dia. Só que eu não quero para um dia, eu quero para todo o trabalho, eu quero para o ano todo. Então, vou multiplicar por os dias trabalhados no ano, que é 365, isso. 365. Então, o número de perfuratrizes vai ser igual a... Resultado, 5,036.
5,04. Então eu vou precisar de 5 perfuratrizes, 0,04. Existe 5,04 perfuratrizes na vida real? Não, né? A gente ou vai usar 5 perfuratrizes ou vai usar 6. Se eu usar 6, eu consigo terminar esse trabalho antes do prazo, tá? Se é negócio, se tiver que investir numa nova perfuratriz, provavelmente não é negócio. Comprar mais uma. Muitos alunos, quando entram numa questão como essa, entram na discussão: não, professor, ponha eles para trabalhar 1 hora a mais todo dia que dá certo. Eu até concordo, realmente daria certo. O problema é que a gente vai estar mexendo com a parte de segurança no trabalho, né? Depois que o sol se põe, depende também de qual localidade. Por exemplo, no sul do Brasil o sol se põe bem mais tarde, então dá para trabalhar realmente essa horinha a mais. Mas se a gente está falando aqui da Amazônia, 6 horas, no máximo 6h30, o sol já está tudo escuro. Então a gente não pode deixar deixar o trabalhador trabalhando lá, o operador trabalhando na frente de lavra. Por mais que ele seja pago essa hora extra, não adianta fazer ele trabalhar mais esse horário no ambiente salubre, mais do que, né, já é perigoso naturalmente uma pedreira, uma mineração, tá? Se estiver muito escuro, como é que ele vai trabalhar? Então é bem complicado dizer: põe ele para trabalhar mais 1 hora extra todo dia e paga 1 hora extra. É relativo isso, mas também não convém eu estar comprando mais uma perfuratriz. Então eu posso usar 5 perfuratrizes e tentar melhorar alguns índices aqui, como disponibilidade mecânica. Talvez, muito provável, quando a gente aumenta o número de manutenções preventivas, o tempo total do ano que o equipamento passa na oficina ele é menor. Então isso é uma forma de reduzir. Então pode justificar assim, por exemplo, eu usaria 5 perfuratrizes, tentando otimizar os parâmetros como disponibilidade mecânica, aumentando o número de vezes, a frequência de manutenção preventiva para evitar a manutenção corretiva. Manutenções corretivas, em geral, demoram mais tempo para o equipamento ficar disponível novamente, tá? Enquanto a manutenção preventiva ela tende a ser mais curta, ela só, né, faz o que é necessário para que o equipamento não pare logo, não precise ficar tanto tempo na oficina depois que já está quebrado, tá? Evita a quebra. Horas efetivas trabalhadas, também tentar melhorar algumas práticas de troca de turno, é um exemplo. Quando a gente está falando, igual eu citei a chuva mais cedo, não tem o que fazer, né? Contra a força da natureza, não tem o que fazer, tá? Então dá para tentar melhorar alguns outros parâmetros. Tudo bem? Bom, aqui nesse slide eu trago para vocês 4 características muito importantes quando a gente está falando de furos de detonação, tá? Furos destinados à alocação dos explosivos. A gente tem aqui parâmetros geométricos do furo. O diâmetro do furo, eu citei para vocês já anteriormente, né? Ele é muito importante porque, dependendo do diâmetro dele, eu tenho o tamanho também do meu explosivo, do diâmetro do explosivo. Principalmente, ele é tão importante na determinação do que cabe de explosivo, né? Porque afinal ele vai ser alocado lá. Mas eu posso estar considerando também qual o tamanho do encartuchado, se eu estiver falando de explosivo encartuchado. Ou tem os casos também que o explosivo ele é bombeado, aí ele toma a porção, ele fica exatamente no formato, no diâmetro do próprio furo, tá? Então o diâmetro ele é importante também porque ele faz uma relação direta de produtividade em relação à altura da bancada com o diâmetro do furo. Uma coisa depende da outra, como a gente vai ver nos próximos slides, tá? Então estão intrinsecamente ligados, determinação do diâmetro do furo e a altura da bancada. Tudo bem? Então a retilineidade. Retilineidade tem a ver com deixar reto o furo. No exemplo que a gente viu agora há pouco, a gente tinha furos de 0 grau, ou seja, ia de encontro com a normal. Seriam furos que são perpendiculares, perfeitamente perpendiculares, com a superfície, né? Com a superfície da bancada, com a superfície da crosta terrestre. Tá? Então, ou a gente tem furos inclinados, como a gente vai ver logo nos próximos slides, ou a gente tem aí os furos retos. Então, pode ter essas duas configurações quando eu falo de retilineidade dos furos. O que é melhor, o que é pior, a gente já vai ver. Tá? Profundidade dos furos. Como eu falei, a gente pode ter casos, na maioria dos casos, a gente pode considerar que a altura do furo ela é igual à altura da bancada, considerando que o furo vai até onde termina a bancada. Tem casos que a gente vai ver já de subfuração.
Tá? Eles são bem comuns, a subfuração ela é bem comum e, nesse caso, ali o furo, né, ele vai ser mais profundo do que a própria altura da bancada. A perfuração vai passar um pouco. E nesse caso a gente tem o quê? Subfuração. Tá? A gente tem estabilidade dos furos. A estabilidade dos furos nada mais é do que a gente acabou de perfurar, então a gente precisa que o furo ele fique aberto, né, até o momento que vai ser inserido os explosivos. Então acontece do furo ele ser fechado. Eu comecei aqui a perfurar, estou quase acabando a minha malha e aí cai uma chuva torrencial. Então muitos detritos rochosos oriundos da parte superior da mina podem cair e entupir algum desses furos. E aí eu vou ter um retrabalho, eu vou ter um trabalho dobrado. Tá? Então pode acontecer esse problema, Nesse caso aí ele não está estável o furo, ele está instável. Então a estabilidade do furo tem a ver com manter os furos abertos até a hora que eu vou precisar, a hora de alocar os explosivos. Tudo bem? Que mais? A gente tem aqui de exemplo uma perfuratriz simples, fazendo uma perfuração em cima dessa bancada. Essa bancada, por exemplo, ela tem 20 furos e tem um metro quadrado assim, né? Na parte superficial a gente pode dizer que ela tem de metro quadrado 315 metros quadrados. E a gente tem a altura H de 15 metros. A gente multiplica os três e ele dá o volume, né? O volume da bancada que vai ser desmontado, tá? Vai ser detonado. E essas características dos furos, deixa eu diminuir aqui. Pronto. Essas características dos furos, elas vão ser importantes porque essas 4 características que eu trouxe para vocês, né, no slide anterior, por que elas são tão importantes? Todas as 4 elas vão estar diretamente ligadas com a produtividade não só das atividades de perfuração, como de toda a sequência do ciclo da mina. A perfuração ela vai influenciar no carregamento e o carregamento no transporte. Tá? Então tá aqui os 3 principais equipamentos um de perfuração, um de carregamento e um de transporte. Tá? Então existe uma relação de tamanho também. O diâmetro do furo, como eu falei, o diâmetro do furo ele vai estar diretamente relacionado com a altura da bancada. Por sua vez, vai estar diretamente relacionado com o tamanho das partículas que vão ser geradas. Claro, não depende unicamente de geometria. Depende também da potência de explosivo, tá? Mas sempre tendo vários cuidados, porque a gente deve utilizar somente a quantidade de explosivo mínima para que haja um desmonte efetivo. A gente não pode usar explosivos a mais não só pelo custo, mas pela segurança também. Tá? Então tudo isso tem que ser pensado. Então existe uma relação aqui de metros cúbicos do volume da báscula da escavadeira, nesse caso aqui de uma dragline, né? Para o diâmetro do furo e para o volume que vai ser carregado. Então esses 3 equipamentos precisam ser pensados juntos na hora de adquirir o maquinário, por exemplo, e também pensar no diâmetro do furo. O diâmetro do furo pode ditar justamente essa relação desses 3 equipamentos, ou o contrário. Os equipamentos que eu tenho, com esses três tipos de equipamentos que eu tenho, um de carregamento, um de perfuração e de transporte, pode me dizer qual o diâmetro do furo que eu devo usar. Tá? E alguma correção, alguma coisa que não ficou muito certa, eu posso estar corrigindo aí com a densidade dos explosivos, que a gente vai ver na próxima aula. Tudo bem? E aí fica a observação aqui, que é, em média, 75 mm a 381 mm, seriam 3 e 15 polegadas, é o que se usa numa perfuração de bancadas, na lavra céu aberto. Tá? Em média, é o mais comum, digamos assim. Quanto à retilínea dos furos, ou eles são inclinados ou ele tem inclinação zero. Quando eles são inclinados, eu posso estar falando aí de 10 graus, 15 graus, 20 graus, até 30 graus é comum. Tá? Os furos verticais eles são amplamente utilizados, ou seja, eles são o que mais é feito hoje em dia, o que mais foi feito no mundo em relação a perfuração e desmonte de rocha, né, quando a gente fala de minério, é justamente a perfuração vertical. Ué, mas por que isso? Dá melhores resultados? Resposta é não. Não dá melhores resultados, mas exige uma habilidade técnica do operador muito menor. Então é muito mais fácil ele errar os furos, porque assim, os furos, por mais que eles sejam inclinados, como a gente está vendo aqui embaixo, essa perfuratriz ela está, né, meio inclinada, justamente para fazer esse furo inclinado. Todos os furos precisam ter o mesmo grau de inclinação, 30 graus em todos, 20 graus em todos. Então os furos, independente de eles serem retilíneos ou inclinados, eles precisam ser paralelos uns aos outros, para gerar o efeito desejado.
Então, o que geralmente acontecia com furos inclinados, apesar de darem melhores resultados, é que o operador ele não conseguia deixar todos os furos com o mesmo ângulo, de 30 graus, por exemplo. Então, ficavam de 30, ou de 20, ou de 15, então eles não eram paralelos. Isso dava um resultado ruim. Tá? Então, é muito mais fácil garantir o resultado mais ou menos bom dos furos retos do que aventurar com furos inclinados, tá? que provavelmente vai sair errado. Isso quando a gente está falando de um operador, né, que é todo licenciado, que sabe operar uma perfuratriz, mas que não tem essa habilidade toda, essa experiência toda de estar conseguindo fazer furos inclinados sempre com a mesma perfuratriz. Isso é o que acontece hoje de mais tradicional. O que tem mudado ultimamente? Em alguns lugares já tem perfuratrizes com capacidades incríveis. Essas perfuratrizes, elas, inclusive, você aperta o botão e digita quantos graus. Então, ela mesma já inclina. Nesses casos, com as perfuratrizes mais high-tech, né, mais tecnológicas, esse problema não existe. Então, sempre que há perfuratriz desse tipo, os furos eles são inclinados. Tá? Nos furos inclinados, tem a observação aqui de que primeiro é feito com uma broca grande, depois que faz essa primeira abertura, né, abre o colar, já vou falar sobre o colar da perfuração do furo, né, abre a boca ali do furo, já troca a perfuratriz e aí usa o diâmetro que realmente foi calculado para ser usado, o diâmetro do furo. Tá? Os furos eles devem ser feitos na inclinação correta, para que o afastamento na parte do fundo permaneça regular. Tá? Então, a gente, mesmo que eles sejam inclinados, a gente precisa manter o afastamento e espaçamento assim como foi previsto no plano da malha de perfuração, tá? Que é um dos componentes que monta o plano de fogo. Isso aqui é um equipamento que é utilizado, olha, de vez em quando só. Ele consegue verificar se o ângulo está reto, se ele está estável também. Se ele, eu perfurei, mas até ele está com a profundidade certa? Não. Por que não está? Porque caiu sedimento, por exemplo. Caiu alguma coisa lá dentro e não está. Então, esse equipamento ele consegue verificar isso. O grau que ele está inclinado, se ele está inclinado ou não, quantos graus, e se ele está estável. Tá? Se a gente está usando desmonte com explosivos, então provavelmente a gente está... Provavelmente não, é certo que a gente está operando com material rochoso de alta competência. Ou seja, as paredes não vão se desfazer em material solto, não vão virar sedimento tão facilmente. Tá? A gente vai estar falando de um maciço rochoso de qualidade de competência geomecânica. Tá? Mas aí esse instrumento aqui ele pode ajudar a verificar se realmente é assim. Porque de repente a gente tem mesmo uma bancada muito sólida, né? Com uma competência mecânica muito boa, geomecânica muito boa, mas que de repente tem um veio, uma intrusão de alguma coisa mais solta, menos competente, mais branda, uma rocha mais branda, e aí acaba esfarelando e diminuindo, né, a profundidade do furo. Por quê? Porque perdeu a estabilidade do furo, ou seja, ele foi preenchido com alguma coisa que ainda não era os explosivos que eu queria. Tá? Furos inclinados. Então esse equipamento que eu vou ficar devendo para vocês o nome, eu vou verificar e coloco na descrição do vídeo o nome desse equipamento. Tá? Que ele verifica justamente isso. A retilinidade ou inclinação dos furos e também ele consegue verificar se é estável ou não. Como eu falei anteriormente, os furos inclinados eles são mais interessantes do que os furos retilíneos, tá? Por quê? A gente vai ver na próxima aula sobre explosivos que os explosivos, quando ele detona, ele tem duas forças principais. Uma é a força de arranque, tá? Que a gente chama, e ele solta essa onda de vibrações que vai justamente fissurar o maciço rochoso todinho. E aí, em seguida, ele solta a onda. Não é uma onda, ele solta... fumos de explosivo, que a gente chama, né? Mas são gases expansivos. A palavra certa é essa, são gases expansivos que aí vão lançar essas rochas que já foram previamente fragmentadas por essa onda. Essa onda, quanto melhor a gente aproveita ela, menos explosivo a gente vai usar e mais certinha vai ficar a face da minha nova bancada, tá? E isso acontece melhor, essa distribuição de energia ela acontece melhor nesse caso aqui, no caso C, olha. Quando a inclinação ela é de até 45 graus, tá? 30 graus é mais comum, mas realmente tem situações que é 45, mais 45 que eu nunca vi. É isso. Refletindo a onda, olha aqui, ó, como a onda ela reflete, ela pega exatamente o pé do talude e evita questões de repé. Repé a gente vai ver mais pra frente, mas é um acúmulo extra de material que não desmontou, tá? Ele fica com um pezinho no pé do talude,
tem uma quantidade de rocha extra que não deveria estar lá e que não solta, ela não está solta, ela está presa ainda, ela não desmontou direito, tá? Então esse seria o repé. Então evita repé, os furos inclinados, está aqui, por causa da reflexão da onda, onde ela bate e volta, na face e volta, então ela fissura bem. Nesses casos aqui, que tem um pouca inclinação ou nenhuma inclinação, que aqui é reto, a gente tem uma onda que não vai refletir por completo, ela vai adentrar o maciço rochoso, ou seja, ela não vai ser bem aproveitada no sentido de estar fissurando o meu material rochoso, tá? Então, não é interessante os furos verticais, mais interessantes são os furos inclinados, tudo bem? Melhor aproveitamento das ondas de choque, que é o que a gente está vendo nessa imagem. Eficiência da fragmentação é melhor, como eu disse, a gente vai ter um resultado melhor, considerando um valor X adequado de explosivos. Quando a gente faz furos inclinados e faz furos verticais, vai ser melhor desmontado, vai ter material rochoso mais adequado, ou seja, uma fragmentação boa, que não seja tão grande a ponto de travar na boca do britador, tá? Se a gente estiver falando aí de bancada de minério, mas também não vai ser tão fina que vai prejudicar o carregamento. O carregamento também tem que ter um tamanho ideal de blocos. Então essa primeira comunicação ela é feita justamente na perfuração de rocha. E essa eficiência ela é melhorada em função da fragmentação. Outro ponto positivo, a redução do repé, que eu acabei de falar. Essa porção extra de material que não desmontou, que ficou presa no pé do talude, fica todo ondulado, fica para fora, assim. Uma porção extra que não desmontou. Menor probabilidade de fogo falhado. O que é fogo falhado? É quando a gente faz o desmonte, detona, só que tem um explosivo ou dois, ou alguns lá, que não detonou. Então isso é fogo falhado, então é extremamente perigoso. Então quanto menos risco isso tiver, melhor. E quando a gente faz furos inclinados, a gente tem um menor risco de fogo falhado. Tá? Menor probabilidade de fogo falhado, melhor fragmentação, acabei de explicar. Aumenta a produtividade da perfuratriz por unidade de volume e, consequentemente, também vai melhorar a produtividade da escavadeira em relação ao caminhão, né, ou ao equipamento escavo-transportador. Melhora o uso da energia do explosivo, resultando em menos vibrações. Então, os furos inclinados também vão ser bons para aquelas questões de pedreiras ou empreendimentos minerários que estão muito próximos da área urbana. Tá? Eles têm que evitar ao máximo vibrações, porque pode causar danos a estradas, a casas. Então, para evitar isso, quanto menos explosivo usar, melhor. E eu consigo usar menos explosivo, consigo aproveitar melhor a energia do explosivo com furos inclinados, gerando menos vibrações, tudo bem? E quais são os problemas dos furos inclinados? Eu já falei, ele é difícil de ser realizado, tá? Precisa de um operador com uma experiência boa para conseguir realizar esses furos inclinados, porque todos os furos precisam ser o quê? Paralelos entre eles, tá? Em relação a eles mesmos. Outro ponto ruim, aumento dos metros perfurados. Aquela conta que eu fiz lá, vocês lembram de número de perfuratrizes necessárias? Utilizou justamente quantos metros eu vou precisar perfurar até o final. Se aonde está dizendo lá que o ângulo é 0 graus fosse, por exemplo, 30 graus de inclinação, como eu vou calcular a hipotenusa, e aí a mini hipotenusa que aí realmente vai ser o meu profundidade de perfuração, eu vou ter uma perfuração maior. Eu não vou ter mais a altura H da bancada, mas a hipotenusa, algo inclinado. Então eu vou ter mais metros para se perfurar no ano. Talvez eu realmente precisasse de mais uma perfuratriz se meus furos naquele exemplo fosse de 30 graus de inclinação. Tá? E isso, por sua vez, pode deixar o trabalho, a perfuração, mais onerosa. Então talvez tenha seus prós e seus contras. E maior dificuldade de realização, né? O operador precisa ser mais experiente, ou então a minha perfuratriz precisa ser moderna o suficiente para ter a opção de eu só digitar e ela inclinar exatamente a quantidade de graus que eu desejo. Tá, nesse slide a gente tem outras características importantes do furo. Profundidade. Tá? A gente tem aqui furo de perfuração, está sendo até colocado alguns acessórios de detonação, que é assunto para daqui a 2 aulas. Tá? E a profundidade do furo. Como eu tinha acabado de falar, o furo inclinado ele vai ter um comprimento maior, observem, esse na vertical e esse inclinado. Quando eu falo hipotenusa, que dá para resolver por Pitágoras, eu estou dizendo isso aqui. Quando ele é vertical, a profundidade do furo é a altura da bancada,
mas quando existe, né, nesse caso existe a sub. O que é esse sub aqui? Subfuração. Subfuração é a perfuração que a gente faz além da altura da bancada. Muito comum, tá, ser feito isso para que haja um aproveitamento melhor daquelas ondas de choque do explosivo. Aqui a gente tem a versão inclinada. Nessa versão inclinada, imagine que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ou quase, tá? Então, ao invés eu tenho o valor da subfuração. Digamos que essa altura H seja 10 metros de altura. E a minha subfuração vai ser igual a 1,5 metro. Então, eu tenho a minha altura do furo, eu tenho minha altura do furo de 11,5 metros quando meu furo é retilíneo. Quando ele é inclinado, ele não é 11,5. 11,5 é isso aqui do triângulo, tá? E aí o ângulo de inclinação, por exemplo, é 30 graus. E eu tenho 10. Então eu vou usar Pitágoras aqui para achar quanto vale essa hipotenusa. E eu tenho realmente o comprimento do furo para furos inclinados, tá? Isso vai influenciar na profundidade. A subfuração ela é um ponto-chave também para melhorar o desempenho do meu desmonte, gerar um desmonte produtivo, com menos explosivo possível. A gente tem aqui outra característica que eu já tinha comentado, a estabilidade do furo. Muitas vezes, quando a gente tem um material misto numa mina, ou tem muito sedimento junto à bancada, né, a bancada dura, a bancada resistente, a bancada de alta competência geomecânica, geotécnica, eu tenho também um material solto. Nesse caso, para o material solto ele não acabar caindo dentro do furo de detonação, eu preciso manter a estabilidade. Então, por exemplo, nesse caso aqui tem um protetor. Esse protetor de furo, nesse caso ele é feito de PVC, tá? Pode ser qualquer coisa que empate, que os sedimentos adentrem no furo de perfuração, qualquer coisa. Nesse caso é tipo um cano de PVC, tá? Então a estabilidade do furo é justamente manter ele aberto e não deixar com que sedimentos e outros materiais pequenos adentrem o furo e causem problemas na hora de alocar os explosivos. Talvez caiba menos explosivo do que deveria quando o furo ele não está estável. Bom, essas aqui foram as principais referências da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, considere se inscrever nesse canal. Obrigado pela atenção.